não acabou. O senhor ainda vai abraçar o Eduardo Bolsonaro. O senhor ainda vai abraçar os seus netos, a sua neta. O senhor ainda vai viajar o Brasil sendo erguido, abraçado por todas as pessoas que você encontrar. Deveria ser preso por destruição de provas, por obstrução de justiça. É o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo. Nós temos aí, a internet está coalhada de depoimentos. Nós citamos aqui o Renato Duque dizendo: tive encontros com o Lula. O Lula determinou que quem receberia pelo PT é esse cara aí. As provas estão andando. E ele agora acha que também consegue anular tudo que fez a justiça do continente. Agora, isso é caso de prisão. Isso é um bando, não é um Supremo Tribunal Federal. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Celina Leão diz que Papuda não tem como receber Bolsonaro. É isso mesmo. Vice-governadora afirmou que ex-presidente demanda de cuidados específicos com a saúde. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou nesta segunda-feira que o complexo penitenciário da Papuda não tem condições para receber o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pois o estado de saúde dele exige cuidados específicos. Abre aspas. Ele precisa de uma dieta especial, tem idade avançada, trata-se de um ex-presidente. Se for bem cuidado, vai ter uma vida prolongada. Fecha aspas. Declarou Celina em entrevista ao SBT News. Segundo a vice-governadora, a estrutura da penitenciária não é apropriada para abrigar o ex-presidente. Abre aspas. Não temos condições de preparar uma comida especial de que ele necessita por causa das cirurgias. E mesmo nas áreas mais isoladas, as condições não são adequadas para um ex-presidente. Fecha aspas. Celina Leão é aliada política da família Bolsonaro e amiga da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em maio, ela participou do ato pró-anistia em Brasília ao lado do casal. Em agosto, a vice-governadora esteve na residência dos Bolsonaro para visitar Michele. Enquanto isso, Bolsonaro completa 100 dias na prisão domiciliar. Presidente Bolsonaro, esse vídeo é para você. Infelizmente, chegando à marca de 2.400 horas trancadas dentro de casa. 100 dias que o senhor é um preso político, censurado, sofrendo punições e restrições que nem os piores criminosos do Brasil sofreram. Eu imagino o que deve estar passando na sua cabeça agora. Às vezes eu converso com o Flávio e pergunto como você está, converso com o Eduardo Torres, e às vezes eles me falam que você está bem, está sorridente, está contando as suas piadas sem graça, e que às vezes você está mal, que você sente o baque, que você está abatido. Eu não posso nem imaginar como você está se sentindo agora, completando 100 dias trancado dentro de casa, sem poder encontrar seu filho Eduardo Bolsonaro, seus netos, sem poder encontrar as pessoas que você tanto gosta, sem poder recarregar as suas energias através do povo, porque essa é uma marca registrada sua, presidente, a gente entendeu isso. Você se sente bem no meio da multidão. O que recarrega as suas energias, o que te anima é estar no meio do povo. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer estado, você gosta disso, isso te coloca para cima. E estar trancado dentro de casa, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o baque chega. Presidente, o senhor cresceu de tal forma, o senhor revolucionou, o senhor mudou a cabeça de milhões de pessoas no Brasil de tal forma que mais cedo ou mais tarde nós sabíamos que o sistema não ia mais agir pelas sombras, não ia nem sequer tentar esconder as suas reais intenções. O senhor disse isso diversas vezes. Tenho certeza que você não imaginava que o senhor seria capaz de fazer tantas mudanças no Brasil, quando você estava sozinho no plenário, falando para uma pessoa, considerado como um deputado de baixo clero, zombado pela imprensa, zombado pela esquerda. Olha o que o senhor conseguiu fazer, presidente. Então eu vim aqui só para te lembrar o seu legado, lembrar o que o senhor fez e te garantir que tem muito mais pela frente. Hoje nós temos no Brasil
o dobro de pessoas que se consideram de direita, que se autodeclaram de direita do que de esquerda. O dobro, presidente. Sabe quem fez isso? Foi você. Nós temos na Câmara dos Deputados 100 deputados federais que não vendem seus votos. De honra, de coragem. E sabe quem fez isso, presidente? Foi você. Nós temos uma nação que aprendeu a ir para as ruas, que aprendeu a lutar, ou melhor, que reaprendeu a lutar, que voltou a ter orgulho de usar o verde e amarelo. E quem fez isso, de novo, foi você. Nós temos um Senado agora com 16 senadores de direita. E em 2027 nós teremos um Senado com a maioria de direita. E quem fez isso, exatamente, foi você. Nós temos um país que voltou a ter esperança, apesar de toda a perseguição, apesar das prisões ilegais, apesar de todos os atropelos. Um país que voltou a ter esperança, presidente. E quem fez isso também foi você. Você criou 3 filhos, 4 na verdade, nós temos o vereador Renan, mas você criou 4 filhos homens que dariam orgulho em qualquer pai nesse mundo. Um deles está nos Estados Unidos, sacrificando até a sua convivência com a família dele aqui no Brasil, sacrificando tudo, seu mandato, para te defender. Conseguiu mobilizar a mais forte nação do mundo a seu favor. Que legado, presidente. Que pai que sonharia em conseguir criar um filho dessa envergadura? Você tem um filho senador que não para um minuto tentando te defender e articular em sua defesa, pela anistia, e não para um minuto, presidente. Que orgulho deve ser para um pai. Você tem uma esposa que te ama, uma filha maravilhosa. O que o senhor fez até hoje, presidente, deixaria qualquer homem, 10% do que você fez deixaria qualquer homem realizado. Mas não acabou. Eu sei que no sofrimento, nesse momento de grande sofrimento, às vezes a impressão que dá é que chegou ao fim, já era, não valeu a pena. Não se permita pensar isso, presidente. Não acabou. O senhor ainda vai abraçar o Eduardo Bolsonaro. O senhor ainda vai abraçar os seus netos, a sua neta. O senhor ainda vai viajar o Brasil sendo erguido, abraçado por todas as pessoas que você encontrar. Mas esse momento de sofrimento a gente tem que passar por ele. E com a cabeça erguida. Eu não posso, obviamente, comparar os meus piores momentos da minha vida com o que o senhor está passando agora. Eu só sei que foi graças a esses piores momentos que eu me fortaleci. Que eu engrossei o couro, que eu me tornei possível de chegar onde eu estou hoje. E eu só cheguei onde eu cheguei hoje porque eu me inspirei em você. Assim como outras dezenas de políticos, centenas de políticos no Brasil. Talvez milhares e milhões de brasileiros também. Pessoas comuns que hoje não desistem, que militam, que vão para as ruas, que brigam nas redes sociais, que conversam sobre política. Política passou a ser o assunto mais debatido no Brasil. E também quem fez isso foi você, presidente. Então eu sei que há momentos de grande sofrimento. Eu tenho certeza que há momentos que o senhor pensa que não valeu a pena. Não se permita pensar isso. Valeu a pena. E um dia o Brasil vai ser livre. Um dia o Brasil vai ser decente. E nós vamos olhar para isso e lembrar que isso tudo aconteceu porque o Senhor nos inspirou. Continua nos inspirando. E o Senhor vai sair dessa prisão. O Senhor vai sair de tudo isso. E tudo que fizeram contra você, os responsáveis irão pagar. Irão pagar na justiça, irão pagar aqui ou na outra vida. Não se permita ficar triste, presidente. Que dia que você ia imaginar, quando você era um vereador, quando você era um deputado de baixo clero, que dia que você poderia sequer cogitar a possibilidade de um dia você mobilizar uma nação inteira? E não é só pelo senhor, é pelas bandeiras que o senhor nos ensinou a levantar novamente. Que antes as pessoas tinham vergonha de falar de família, da nossa fé, dos nossos valores. Hoje a gente fala com orgulho. Eu sei que eles virão atrás de outras pessoas. Esse sistema pode vir atrás de mim, do Nicolas, dos seus filhos, a gente sabe disso, e de várias outras pessoas. Mas a chama que o Senhor iniciou, ela não pode ser apagada. Ela se alastra. E se nos derrubarem, vai vir outro ocupar esse lugar. Eu tenho certeza disso. Não há como eles vencerem. E essas ações que eles estão tomando de desespero, é isso. É desespero por perceberem que você, o Senhor, iniciou algo
que não pode ser apagado. Então, presidente, infelizmente, completando 100 dias na prisão e talvez com não sei quantos dias a mais desse sofrimento, não abaixe sua cabeça. Reze, ore, converse com Deus. E pode ter certeza que nós continuaremos trabalhando pelo projeto que o senhor iniciou. E vamos caminhar juntos, uma questão de tempo, nas ruas desse Brasil. E Dias Toffoli anula provas da Lava Jato contra a ex-primeira-dama do Peru. O ministro também trocou farpas com André Mendonça. Assistam. Do Supremo Tribunal Federal, mas agora de um outro ministro do STF, Dias Toffoli, citado pelo Augusto aqui, ele suspendeu o uso de provas da Operação Lava Jato em processos que envolvem a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. A decisão segue o mesmo entendimento do Supremo, que considerou ilegais as evidências obtidas pelos sistemas Drauzes e MyWebDay, operados pela antiga Odebrecht. Nadine, que é casada com o ex-presidente peruano, Ollanta Humala, está no Brasil desde abril, quando pediu asilo diplomático. No Peru, ela e o marido foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, sob suspeita de receberem recursos ilícitos da Odebrecht para a campanha eleitoral de 2011. Na decisão, Dias Toffoli determinou que o Ministério da Justiça seja notificado sobre a imprestabilidade das provas e proibiu qualquer tipo de cooperação com o governo peruano. Não é essa turma que fala em soberania? O Peru não pode julgar com soberania, né? E com base nas suas leis, a ladra que foi trazida para o Brasil num avião brasileiro, enviado para isso não fere a soberania? O Peru foi um dos países mais afetados pelo escândalo do Petrolão, porque julgou, porque se baseou nas provas, mas provas altamente sólidas, apresentadas aqui também. E porque também no Brasil foram presos, não houve uma única prisão injusta no Brasil. Afirmo que todos os presos pela Lava Jato pagaram pelo que fizeram, parcialmente. Agora, o Brasil vai buscar e o Toffoli chega e diz, essa prova não vale. Nenhuma prova dele pode valer, porque só começou aquele inquérito do fim do mundo porque a polícia se aproximou perigosamente do amigo do meu pai, cujo nome é Toffoli, sobrenome Antônio Dias Toffoli. É ele, o amigo do meu pai. Está aí um envolvido no alto escalão da roubalheira do Petrolão, anulando provas. Deveria ser preso por destruição de provas, por obstrução de justiça. É o que ele está fazendo. Deveriam botar o Toffoli num puxadinho do Supremo, transformar aquilo ali num guichê desses de pagamento e todos os culpados se apresentariam lá para que ele dê bilhões, que é o que ele está fazendo, devolvendo o dinheiro que foi resgatado pelos homens da Lava Jato, nenhum pegou nada para ele. Foi resgatado porque os delatores se dispuseram a devolver parte da fortuna. Nós temos aí, a internet está coalhada de depoimentos. Nós citamos aqui o Renato Duque dizendo: tive encontros com o Lula. O Lula determinou que quem receberia pelo PT é esse cara aí. As provas estão andando além dos poderes da Lava Jato. Se vocês quiserem, dos poderes do Supremo, se vocês quiserem ver até que ponto um ministro é capaz de mentir, vejam depois desse programa, vejam na internet o depoimento de Renato Duque e de Antônio Palocci.
Lá eles dizem com todas as letras: o Lula é ladrão. E o Lula nomeou o Toffoli para fazer isso aí. E ele agora acha que também consegue anular tudo que fez a justiça do continente. Agora, isso é caso de prisão. E ele me aparece aí chorando, porque está em meio aos melhores juristas do país. Isso é um bando, não é um Supremo Tribunal Federal. Pois é, Silvio, a notícia não surpreende, né, embora nos cause indignação. A gente tem observado aí esse efeito cascata das decisões do ministro Dias Toffoli, anulando aí todas as provas, decidindo, né, pela devolução de dinheiro de propina nos acordos de delação premiada, e agora esse caso envolvendo a ex-primeira-dama do Peru. E acho que você traz um ponto essencial, Paula, porque, veja, a Lava Jato foi destruída no Supremo Tribunal Federal por 2 ministros, sobretudo. Ricardo Lewandowski, que se aposentou, cruzou a Praça dos Três Poderes e hoje está sentado no Palácio da Justiça do governo Lula, e Dias Toffoli, que continuou o serviço. O Ricardo Lewandowski toma as decisões em relação às pessoas físicas, então ele solta a bandidagem política. O ministro Dias Toffoli ajuda as empresas, principalmente a Odebrecht. Quando a gente está falando do Peru, o Peru teve 5 presidentes presos, 4 deles, inclusive, chegaram a estar presos no mesmo tempo, e um deles se matou. Em relação ao Humala, que você citou no enunciado, ele desviou 3 milhões de dólares, ele pegou e embolsou 3 milhões de dólares. O que é que acontece? A Lava Jato é levada mais a sério nos tribunais de um país como o Peru do que no Brasil. E olha o tamanho do Brasil e o tamanho do Peru. Mas lá não houve destruição de provas. Lá ninguém varreu a Lava Jato para debaixo do tapete para tentar retomar um sistema, que é o que nós estamos assistindo agora. Nós estamos assistindo a volta do sistema. Lá não. Lá todos os ex-presidentes, como eu disse, foram presos e saíram da cena política. E hoje, durante sessão da segunda turma do Supremo, os ministros Dias Toffoli e André Mendonça protagonizaram uma discussão. O embate ocorreu no julgamento de um processo de 2005, em que um juiz processou um procurador por supostos ataques feitos numa entrevista. O colegiado analisava se a indenização deveria ser paga pelo agente público ou pelo órgão, no caso, o Ministério Público Federal. Não, na verdade, o Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática. Eu li o voto. E mandou, o meu voto, também li, ministro. Que foi unânime. Respeita a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Não, eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. Bom, Ana, climão aí na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ocorreu na sessão de hoje aí essa discussão entre o ministro Dias Toffoli e também André Mendonça. No bloco anterior nós trouxemos ali o discurso de boas-vindas do ministro Gilmar Mendes, né, para o ministro Luiz Fux, que passou a integrar agora essa segunda turma, e mais um embate aí entre os ministros na sessão de hoje. Paula, na verdade, eu vejo essa discussão como música para os nossos ouvidos, porque nós estamos cansados daquela coisa toda, dos altos elogios, e um elogia o outro, e mais Vossa Excelência, o cabelo do senhor está lindo, e olha, estávamos cansados daquilo, porque parecia um clube. Parecia um clubinho, todos ali se elogiando o tempo inteiro, fora dos autos. Eu acho que é difícil a gente escolher um ponto da primeira turma, do STF, da segunda turma.
que tenha chamado mais a atenção nos últimos anos. Eu acho que todo mundo tem alguma memória, mas para mim, é difícil esquecer aquele momento em que os ministros estavam na primeira turma conjecturando, falando sobre a pena do presidente Bolsonaro, entre risadas. Vossa Excelência, eu coloquei 3 meses a mais, eu coloquei 26 anos e 3 meses, e Vossa Excelência colocou 27 anos, então eu vou chegar até. Eu vou fazer aqui, vou abrir uma exceção e vou concordar com Vossa Excelência. Finalmente, nós estamos vendo discordâncias, nós estamos vendo debates, nós estamos vendo o que nós queríamos ver, porque se eles têm uma Constituição que é um norte jurídico e ela não está sendo respeitada, ou decisões que, porventura, elas possam trazer alguma discussão jurídica, até pelo devido processo legal, se foi respeitado ou não, a corte estava completamente perdida nessa coisa da autoafirmação o tempo todo. Então, Paula, eu não vejo nem como um embate ou como uma discussão, mas como música para os nossos ouvidos, cansados daquela patota se autoelogiando o tempo inteiro e a Constituição e o país sendo Tá me ouvindo? colocados em segundo plano.